O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, continuamos a nossa meditação seguindo São Lucas, que coloca Jesus a caminho de Jerusalém. Já vimos tantas passagens nessa caminhada de Cristo. Semana passada estivemos com ele na casa de um fariseu, num jantar ou no almoço, não sabemos ao certo. E ali então Jesus nos convidava à humildade, a não procurar os primeiros postos, mas sim os últimos lugares. Saindo desta casa do fariseu, uma grande multidão acompanha Jesus. E ele então começa a discorrer o que acabamos de ouvir no Evangelho. O Evangelho não é difícil de entendimento, é muito claro. Talvez seja difícil vivê-lo. Mas por que Jesus nos pede isto? Por que devemos renunciar a tudo, a todos, inclusive a nós mesmos? Que mal tem amar a família, marido e mulher? Detalhe, não tem sogra aqui não, tá? Então, a ela não tem que desapegar não, pode continuar ela carregando. Por quê? O que ele quer nos ensinar? Qual o problema de nos relacionarmos? Ele mesmo diz: o que Deus uniu, o homem não separa, quando fala para um casal, e agora pede para desapegar da mulher e do marido. Ele mesmo que pede para amar os inimigos, e agora pede para desapegar de não amar. Na verdade, porque o verbo original no grego, no Evangelho de hoje, não é desapego, é até assustador, mas o verbo original é odiar. Quem não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, mulher e marido, não pode ser meu discípulo. Esse é o verbo original. Lógico que não tem um sentido de ódio, de raiva, né? Foi um pecado. O sentido caminha então, na tradução vem o desapego. Por que ele nos pede isto?
Antes de mais nada, para que a gente possa compreender o sentido a qual Jesus nos pede, eu tenho que aceitar que aquilo que Jesus fala é o melhor e o mais pleno e perfeito para nós. Enquanto eu não tiver a convicção de que as palavras de Jesus Cristo são palavras de verdade, não vai adiantar nada. Olha o que ouvimos na leitura primeira, tirada do livro de sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem consegue? Ninguém. Ninguém pode imaginar os desígnios de Deus. Os pensamentos dos mortais, nossos, são tímidos. E nossas reflexões incertas. Mal podemos conhecer o que há na terra. E com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Nós não sabemos aqui, por mais que nós tenhamos o conhecimento, a inteligência, somos rodados, viajamos o mundo inteiro, conhecemos vários lugares, por mais que a gente tenha vários estudos, cursos, nós não conhecemos tudo, nós nem nos conhecemos, muito mais o que está à nossa próxima, à nossa palma de nossas mãos. Nós convivemos, os casados, as famílias, nós não nos conhecemos. Então não podemos dizer aí que nos outorgaram, que nós temos a verdade, porque não temos. O nosso conhecimento é tímido e limitado. Assim, quando Jesus propõe isso, é porque Ele tem uma visão macro, geral, do todo. Ao dizer isto, não está indo contra a nossa natureza, está nos levando à plenitude. Para nós, seres mortais, limitados, nós temos alguns padrões de felicidade, de entendimento da vida, mas aquilo que nós achamos que é o melhor, nem sempre o é. Se eu não tiver convicção de que aquilo que Ele me diz é verdade, então para por aqui. Não continua nem vendo o vídeo daqui por diante. Quem vai ver depois a homilia. Se para mim não houver clareza de que o que Ele pede e nos fala é realmente sentido de vida, e se eu quero ficar com os meus parâmetros, com os meus conhecimentos, eu jamais irei entender o que Ele me pede. E realmente o que Ele vai me pedir será loucura, será uma coisa, um contrassenso. E aí se cria uma ideia negativa de religião e de Jesus Cristo. Ah, não pode, um monte de coisa não pode, então eu prefiro viver a liberdade lá fora que posso tudo. Essa ideia é errada. Se eu então aceito que Ele tem a sabedoria, o conhecimento pleno, que Jesus é Deus, e ninguém conhece os desígnios de Deus, ninguém conhece o que Ele conhece, portanto, vamos ouvi-lo e entender, e colocar em prática. Tendo clareza que Ele é Deus, vamos então ao texto bíblico. Olha o que diz: saindo da refeição dos fariseus, grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões hoje, no Brasil e no mundo, estão vindo às igrejas. Hoje, domingo, muita gente está ouvindo, indo na igreja, acompanhando. Muita gente vê talvez um filme, uma canção religiosa. Muita gente acompanha. Acompanhar é uma coisa, seguir é outra. Ô minha senhora, eu te acompanho até a saída. Saiu? Vaza. Olha, eu te acompanho até a sua casa. Você deixa lá, vai embora. O acompanhar é um momento em que pode até haver envolvimento, mas depois a minha vida segue e o outro também segue. A grande multidão acompanhava. E a essa grande multidão que acompanhava, Ele faz o convite para seguir. Muitas pessoas vêm à comunidade, vêm à igreja, conhecem Jesus Cristo, acompanha Jesus Cristo.
É pecado só acompanhar? Não. Você vai perder. Seguir é muito mais pleno do que acompanhar. Quando eu acompanho alguém até algum lugar, ótimo, estou ali relacionando com ela, mas chega um momento que ela vai seguir e eu vou para o outro lado. Enquanto houve o acompanhamento, houve um relacionamento positivo. Se eu venho à igreja de vez em quando, eu estou acompanhando. É ruim? Não, é bom, acompanhei. Mas não existe seguimento. O que é seguir? Onde ele for, eu estou indo atrás, vou junto. O que viver, tentarei viver. Isto é seguir. E aos que querem, então, uma vida mais profunda, uma vida plena, o convite para o seguimento é desapego. Se você acha que não vai conseguir desapegar, nem na OLX, se você acha que não vai conseguir desapegar, é o que ele diz aqui. Não comece a construir torre, não entra na guerra. Se você acha que não tem condições de seguir, continue acompanhando. Ele não está obrigando ninguém. Ele está fazendo um convite a uma plenitude. E para o seguimento a Ele, o que Ele nos pede? O desapego, a renúncia. Renúncia de algo que é mais sagrado. Pai, mãe, marido e mulher, irmãos e irmãs, até da sua própria vida. E depois que você desapegar, assuma sua cruz e me siga. Desapego não é abandonar. Vou tentar levar vocês a uma compreensão. O que seria esse desapego? E toda comparação é limitado. Imagina um filho que vivia dentro de uma casa com seus pais ali, e ali a vida dele envolvia com seus pais, obediência, todo o carinho que tinha. Até o momento que ele encontrou um amor. A partir de então, quem tem mais peso sobre essa pessoa é a amante, o amado, a amada. O pai e a mãe, de repente, fica de lado, e a minha vida passa a viver para ele ou para ela. A ponto de o amor cresce tanto que chego até o altar, e é bonito, eu faço muito casamento, está aqui, né? O noivo, a noiva, os pais do lado quando tem. Aqui existe o símbolo aqui, ó, simbólico, né? O desapego. Deixa pai e mãe e se tornam ali uma só carne. A vida deles passa agora a ser um do outro. Quem casa, geralmente homem, ouve muito isso. Menino, não casa não, você está se enforcando. Você vai se enforcar, para que isso? O mercado é tão fácil hoje de pagar uma pegação sem fim. E você vai querer ficar com a pessoa para o resto da vida. Quem não experimenta o amor, quem não encontrou, jamais vai entender a lógica do desapego. Jamais vai achar que essa pessoa que está aqui à frente casando é louca. Mas só quem encontrou o amor sabe que aquilo que é então mais sagrado, que até então era, cai por terra. Passa agora a dar sentido aquilo. Só que Jesus fala o seguinte: não basta somente esses dois, acima de todo mundo está Ele. Não que Ele seja egocêntrico, mimado, carente, me ama, tá gente? Me ama acima de tudo. Deus não é essa carência. Por que Ele nos pede isso? Porque somente quando eu coloco Ele acima de tudo, é que eu serei pleno. Meus irmãos, todo o amor que nós podemos viver nesta terra, que é bom, que deve acontecer, mas todo amor nos prende. Nós ficamos presos um ao outro. Só o amor a Cristo que me faz livre. Quanto mais eu o amo, quanto mais eu o coloco acima de tudo, mais livre eu sou. Quanto mais você coloca a sua mulher acima de tudo, mais preso a ela você vai ser. Quanto mais você coloca o seu trabalho acima de tudo, mais preso você vai ser a ele. Quanto mais eu coloco Deus acima de tudo, mais livre. Ele não me faz preso. Pelo contrário, Ele me liberta das nossas paixões.
O caminho do seguimento é um caminho de renúncia, sim. E quando eu aprendo a desapegar, gente, não tem sensação mais gostosa do que a liberdade. Isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que quer na teia. Eu falo sempre para vocês sobre isso. Liberdade é quando eu, mesmo tendo vontade, consigo dizer não. Se eu dependo de alguma coisa para ser feliz, eu estou preso a ela. Agora, quanto mais eu depender de Deus, mais livre Ele me faz. Se você quer ser discípulo de Cristo, aprenda a desapegar. Agora, como é que é o desapego de um homem para a mulher? Aí a mulher, estou com dor de cabeça. O padre falou para desapegar, então hoje não, desapega. Não, não é isto. Desapegar não é isto. Desapegar, ou seja, em primeiro lugar, seja o que vai acontecer, minha primeira hora do momento do dia é para Deus, não para ele nem para ela. Meu pensamento primeiro é para Ele. As minhas primeiras coisas da minha vida é para Ele. Eu não dou a minha sobra do meu tempo, eu não dou a sobra do meu dinheiro, eu não dou a sobra. O primeiro lugar é Ele. Se eu tenho outro compromisso, primeiro lugar é Deus, as coisas de Deus, depois os demais. Se alguém me visita, olha gente, vem cá, tranquilo, mas é hora da minha celebração, tá? Me desculpa, mas eu tenho, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Meu primeiro lugar é o compromisso, depois com outro. Assim na vida do relacionamento, do casamento, com os pais e assim por diante. Colocá-lo em primeiro lugar. E assim nós seremos livres. E, para finalizar, por que Jesus fala isto? Porque, na verdade, quem segue Jesus, como Ele pede, ou busca seguir, antecipa aqui na terra o que será o céu. No céu, ninguém é de ninguém. Calma que eu explico. Calma. Não existe vínculo. Marido e mulher, não tem. Pai e mãe, não tem. Irmãos, não tem. Não existe vínculo depois, quando lá estivermos. Uma das razões do celibato dos sacerdotes, que não é um pedido próprio daqui do Evangelho, assim de Jesus Cristo, mas uma das razões está aqui. Nós chamamos de razão escatológica, ou seja, escatológico vem coisas dos fins, dos últimos tempos. Porque, na verdade, o sacerdote, as freiras religiosos, os celibatários leigos, antecipam aqui na terra o que será o céu. Não vai ter lá não, tá gente? Ah, padre, mas aí o céu não vai ter gosto. Amados, o nosso conhecimento humano é limitado. Aquilo que nós temos como felicidade e prazer não se compara ao que é liberdade, felicidade e prazer em Deus. Quando nós estivermos em Deus, não nos faltará nada. Então vou aproveitar enquanto estiver aqui nesta terra, né, padre? Com certeza, pode fazer, com respeito e cuidado. Mas olha só, tendo a certeza de que, por mais experiência prazerosa que se vive nesta terra, nada se compara e equipara ao prazer a qual Deus oferece aos seus e quem o segue. Pode parecer loucura, difícil de entender. A mesma coisa, quem está vendo o outro casar, acha loucura ele está casando. Mas enquanto ele não experimentar e não encontrar com essa verdade, não existe palavras suficientes para expressar uma emoção. Como é que se expressa uma emoção, gente? Em palavras. Tem certas emoções que não se exprimem, sentem, vivem.
E somente quando eu encontrar com esta razão, com esse Deus, que já posso encontrar nesta terra, tudo aquilo que era valor para mim, cai por terra. E eu passo a entender o que é mais do que sentimento, uma vida. Não é errado nós vivemos as nossas emoções. Sim, vivam, gente, temos que vivê-las. Mas não podemos colocá-las acima, como se fossem absolutas. Todos passam, Deus é quem permanece. Agora, você quer acompanhar ou você quer seguir? Seja qual for a sua escolha, Deus te ama do jeito que você quiser. Deus te ama se você vem de vez em quando. Deus te ama se você o acompanha de vez em quando. Deus te ama se você o segue. O que difere é a experiência de quem o segue e de quem o acompanha. Somos nós. Ele não muda. Somos nós que vivemos, nos aproximamos mais ou menos. Nos deixamos nos tocar mais ou menos. Depende daquilo que eu experimento. Da mesma forma no relacionamento, quanto mais eu me entrego num relacionamento, mais irei receber. Quanto menos entrego, menos receberei. Eu o acompanho ou o sigo. Deus nos deixa livre. Agora, quem o decidir seguir, viverá algo que nesta terra poucos vivem. Hoje, em Roma, o Papa Francisco canonizou uma grande mulher, Madre Teresa de Calcutá. O que é o santo na Igreja Católica? Vai estudar a vida dessa mulher. Tem um livro, eu li há muito tempo atrás, nem sei, me perdi esse livro. É um livro que conta, é o Diário Espiritual de Madre Teresa. Eu já citei para vocês ele. Depois que ela morreu, ela tinha cartas que escrevia para o seu diretor espiritual, um padre. E essas cartas foram publicadas. E ali colocam realmente, desde a vocação dela, a dificuldade pela qual viveu. Essa mulher viveu 30 anos de deserto espiritual. O que nós chamamos de, São João da Cruz fala de noite escura. Ela não sentia nada, não sentia a presença de Deus. Ela duvidava de tudo. E ninguém, nem a sua freira, próxima amiga, percebeu a aridez espiritual que essa mulher viveu. Ninguém percebeu. E ela sai do seu país para poder cuidar dos pobres de uma outra cultura, de um outro país. Nós temos aqui em Vitória, perto da Bento Ferreira, uma casa das suas seguidoras, das Irmãs da Caridade. Quase todas estrangeiras, largaram seus países de origem para poder vir morar num outro país e cuidar dos pobres de um outro país que não o dela. Isso é profundo desapego e liberdade. Suas casas mal têm geladeira. Sabe para quê? Para não guardar coisas. Sobrou, doa tudo. Amanhã Deus dará mais. É uma outra, lógico, alguns têm essa graça. Mas, irmãos, para nos perceber e ver como nós somos apegados a tantas coisas. Uma mulher que realmente, uma santa nesta terra. E que ela possa hoje interceder por nós e pela humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.